Olá, povo e pova maravilhosos! Estamos aqui na nossa primeira edição do De Papo com a Cacá Podcast. E o meu convidado de hoje é Edir Rezende, enfermeiro formado em farmacologia. Apresente-se, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Nada, obrigado, que isso, prazer é meu. Um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui com você, dividindo esse espaço contigo aqui. Obrigado pela tua iniciativa, né? Acredito que depois de mim vão vir várias outras pessoas também. Com certeza. Para trocar essa ideia, trocar informações e a gente poder crescer junto, né? Bom, meu nome é Edir Rezende. Eu sou enfermeiro, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz uma pós-graduação aqui também na Universidade Federal de Santa Catarina, em farmacologia, né? Então fiz um mestrado em farmacologia e hoje trabalho com desenvolvimento de pesquisa científica com animais de experimentação para o desenvolvimento de medicamentos para vários tipos de doenças. Com animais também, tipo ratinhos, essas coisas? Ratos, camundongos, né? Então, legal! Então hoje a gente, por exemplo, ao estudar a hipertensão, então nós induzimos, né, a pressão alta, né, no animal, e aí a gente testa algumas moléculas que são candidatas a diminuir a pressão arterial do animal e futuramente ir para fazer testes clínicos com seres humanos e também depois, dando tudo certo, sendo aprovado, ir para as prateleiras das farmácias, né? Mas isso aí demora anos e são gastos milhões e milhões de... imagina, o tempo também até experimentar nos animaizinhos, né? Sim. Quanto tempo de faculdade, Edir? Foram 5 anos, 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado. Mas antes também eu fiz falo um pouco da minha história, no início. Na verdade, eu sou mineiro, né? Sou da cidadezinha chamada... Eu sempre achei que tu fosse do Rio de Janeiro. Não. Carioca. Pelo fato dos puxadinhos, sabe? Puxadinho. É que, na realidade, eu nasci em Minas, na cidadezinha chamada Bicas, tem 10 mil habitantes. Então, aos 12 anos de idade, eu saí, aí sempre quis jogar bola, sempre fui para essa parte do futebol. Sonhos infantis. O sonho infantil, né? A grande maioria das crianças pretendem jogar bola, ser aí um dos jogadores famosos. Mais bem remunerados. Então, esse era um dos meus sonhos também. Era o principal sonho. Então eu saí, fui para o Rio, né, na época, e aí fui tentar jogar bola no Rio. Por isso que esse sotaque. Aí fiquei um tempo no Rio. E aí as coisas não deram certo, né? Eu era muito novo ainda. Aí um tio que mora aqui em Santa Catarina, mora aqui em Santa Maria da Imperatriz, né, da Grande Florianópolis. Ele trabalhava aqui e ele me convidou, vem pra cá, você faz uns testes aqui nos times aqui, se não der certo você trabalha comigo. Então eu vim. Aí eu vim pra Floripa, e aí comecei fiz uns testes aqui também no Havaí e tal, na época. Fiquei um tempo jogando ali, mas também não deu muito certo. E aí eu resolvi trabalhar com ele. E aí comecei a trabalhar com ele trabalhava com comunicação visual, montagem de placas, de outdoor, de letreiro, né? E aí eu era ajudante de serralheiro na época. Então, ficava soldando, ficava lixando, ficava subindo alto de prédio para instalar placa. Então isso foi algo que eu acho que não quero isso para mim, não. E aí aí eu falei assim, pô, eu vou estudar, né? Uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Quero estudar. Como a gente muda de ideias a cabeça, né? Por mais que a gente não goste, a gente acaba sendo obrigado porque a vida nos chama para outras coisas. Exatamente. É engraçado isso, né? Porque algo que eu nunca gostei de fazer, né? Quero estudar. E de repente, eu trabalhava com meu tio de dia e estudava à noite, né? Na costeira aqui em Floripa. Costeira do Pirajubaé. E aí teve uma certa vez que teve uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina que trabalhava
na pós-graduação de farmacologia da Universidade Federal. E eles tinham o objetivo de recrutar alunos de segundo grau para participar de pesquisa na universidade. Então, esse projeto era um projeto bacana porque dava oportunidade para muitas crianças, muitos adolescentes na época, né? E aí eu fui recrutado para participar desse projeto. Eram 100 pessoas na época participando desse projeto, então você ia para a universidade, ia para um laboratório de experimentação, e lá eles mostravam tudo que eles faziam e tal. E aí eu me encantei com a coisa ali, sabe? Tinham 100 pessoas fazendo o curso e tal, tinham 8 vagas disponíveis. As pessoas que mais destacassem nesse curso iam ser chamadas para preencher essas 8 vagas. E então eu me destaquei no curso, e aí entrei, aí fui para um laboratório de farmacologia cardiovascular, né? Trabalhava com doenças cardiovasculares, desenvolvimento de medicamento para doenças cardiovasculares, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu entrei no laboratório, eu tinha 16 anos. Nossa, novinho. Era muito novo. E ali foi despertando o meu interesse por pesquisa, por ciência, por estudar. Então eu realmente tive que estudar mesmo. E aprendi a gostar de estudar. E um pouco da curiosidade também traz, né? Essa aguça, essas coisas na gente. Sim. A ciência é bacana. A ciência é bacana porque ela tu entra numa pesquisa com uma pergunta e sai com 10, né? Então isso é um barato da coisa. Claro. Então foi isso. Aí depois disso para eu continuar naquela trajetória, eu tinha que fazer vestibular para entrar na universidade. Eu entrei na universidade, mas num departamento de pós-graduação de farmacologia, né? Mas eu tinha que passar por todas as etapas, né? Entrar num curso de graduação primeiro, terminar o curso de graduação e depois ir para pós-graduação. É todo um processo. É todo um processo. Então, esse curso me disponibilizou eu ir lá para pós-graduação para aprender, um jovem aprendiz num laboratório de pesquisa, né? Que era interessante. E aí mudou minha chave. Aí eu tinha que passar por todo o processo, né? Então, e aí foi a luta depois para escolher qual curso fazer. Então pensei muito em biologia na época, pensei em farmácia, as pessoas, porque onde o laboratório que eu trabalhava, eu estagiava, tinha muito farmacêutico, tinha muito biólogo. Então acabou me influenciando bastante naquela época, né? Sempre fui um cara muito atencioso assim com as pessoas. Eu parava para escutar, gostava sempre de conversar, sempre gostei de falar, de ajudar. E surgiu a enfermagem, né? E aí eu fui pesquisar sobre enfermagem, aquela coisa toda, e decidi fazer enfermagem. Então fiz o primeiro vestibular aqui na universidade, não passei. Inclusive eu tirei 22 pontos na época, isso não passava nem na porta da universidade, né? 22 pontos era muito pouco. E aí no segundo ano eu estudei de novo, fiz o cursinho pré-vestibular, e fiz o segundo vestibular e não passei de novo. Nossa. Aí tirei 48 e dobrei a pontuação. Difícil. Mais que dobrei. E não passei. E depois eu fiz um terceiro ano, fiz um cursinho pré-vestibular de novo. E família ajudando, todo mundo contribuindo com um cursinho. O meu professor da universidade também, do laboratório, me ajudava também, pagava meu cursinho pré-vestibular. E aí no terceiro ano eu fui mais tranquilo, já estava mais experiente e tal. E passei entre os 10 do meu curso, os 10 primeiros do meu curso, na época. Fiz quase 75, 76 pontos. Então fiz uma pontuação muito alta. Claro. Entrava na grande maioria dos cursos da universidade. Eu não entrava em medicina, em engenharia. Então entrei em enfermagem. Fiquei 5 anos fazendo. Esses 5 anos que eu fiquei fazendo a graduação, né, fazendo o curso de enfermagem, eu também estagiava no laboratório, naquele mesmo laboratório que eu tinha entrado, né? Mas aí como iniciação científica, porque antes era iniciação científica júnior, depois eu entrei como iniciação científica ganhando uma bolsa. Então meu curso era integral, ficava o dia inteiro na universidade, e depois do curso, depois desse período de aulas, eu ia para o laboratório fazer minhas pesquisas, enfim, meus projetos que eu tinha também, Claro. Obrigação de fazer no laboratório. Legal. Uma história bem longa, né? Teve que passar por vários processos até chegar onde você realmente queria. Quando você começou a estudar enfermagem, teve contato com pacientes e tal, tinha alguma dificuldade com eles? Porque, ao meu ver, a enfermagem trabalha com pessoas difíceis, pessoas fáceis, com as doenças delas, né? Com os problemas que ela tem. Teve alguma dificuldade maior
que tu encontrou, assim, que te deu uma... A enfermagem, ela é um curso bacana de fazer, sabe? Eu tive muito aprendizado no curso, a como fazer e a como não fazer. Sim. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Então a enfermagem me proporcionou muito isso. Só que quando você entra no hospital, e o curso de enfermagem da universidade, da UFSC, você no terceiro semestre, você já começa a entrar no hospital. E você começa do terceiro até o último. Então, depois do terceiro, você vai até o final do curso dentro do hospital. Hospital, posto de saúde, UPAs. Então, tu vê de tudo dentro dessas... Tu vê de tudo. E dentro do hospital, você passa por todas as unidades. Tá? Você passa ali pro pronto atendimento, emergência, você passa por ambulatório, você passa por cirúrgicas, médicas, você passa por centro cirúrgico, UTI, né, maternidade, centro obstétrico, alojamento conjunto. Então tem uma série de pediatria, né, área de oncológica, área de queimados. Então tem uma série. Passei por vários hospitais de Floripa, tá? Por praticamente todos. E você tem contato com todo tipo de pessoa, né? E você, como profissional, aquele profissional em processo de crescimento, de desenvolvimento, você tá aberto, sabe? Você tem que estar aberto para essas pessoas, porque cada um tem sua história, cada um foi criado de uma forma, e se ele está no hospital ali, ele quer a tua atenção, claro. Ele quer teus cuidados. Até porque às vezes tem gente que eu acho que tá lá, que não tem praticamente ninguém para estar junto. Né? Exato, exatamente. Então, para eles exatamente. É uma barra, tá enfrentando tudo sozinhos. Exatamente. E a enfermagem, ela te dá isso, tipo, você aprende a lidar com pessoas, né? Você tem que lidar com pessoas, além de você aprender todo o processo de doenças, né, de saúde, de medicação, enfim, todo um processo ali que faz parte do curso e que coisas, você tem, né? Que... Você trabalha atualmente onde, Dir? Eu trabalho aqui no Sapiens Park, né? Trabalho no Centro de Desenvolvimento de Pesquisas, né? E a gente trabalha muito em parceria com indústrias farmacêuticas. Então, a gente presta muito serviço para a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem uma molécula promissora a virar um medicamento, né? Então, essa molécula promissora, ela manda essa molécula para a gente e a gente testa, por exemplo, toxicologia dessa molécula, se ela é tóxica para o animal, por exemplo, né? A gente testa também a segurança farmacológica dessa molécula, se ela altera alguma atividade cardiovascular, se altera alguma atividade pulmonar, alguma atividade cerebral, entende? Então, tanto macroscopicamente, tanto microscopicamente, a nível celulares também. Então, nós tratamos os animais por longos períodos, curtos e longos períodos, para ver se esse animal recebendo essa substância por longos períodos, ele vai acumulando essa substância, e essa substância é tóxica ou não para o animal, né? E aí a gente analisa, é tóxico ou não. E aí a gente define a farmacologia de segurança, se ela é segura ou não, se ela tem alguma alteração cardiovascular, se tem alguma alteração pulmonar, cerebral, não. Então ela vai passando, entendeu? Tudo que se ela não tem nenhum desses efeitos colaterais, se ela não tem nenhum prejuízo alto, assim, pro animal, ela vai passando de fase. Portanto, quando você compra um medicamento, no medicamento tem a bula. A bula do medicamento lá... Que a grande maioria não lê, inclusive. Lá está descrito toda a posologia do medicamento, para que é indicado, de quantas horas tem que tomar, né? Quais são os efeitos colaterais, né? Para quem que não pode tomar, se gestante pode tomar, quais são os riscos, né? Então, tudo isso é colocado na bula, mas isso foi feito lá atrás com a gente, né? Essas pesquisas foram feitas lá atrás, com animais que a gente chama de estudos pré-clínicos, né? Animais de experimentação. E aí nós vamos levantando dados sobre essas substâncias, né? E aí depois que ela passou em todo esse processo, ela entra numa segunda fase, que é a fase clínica. Que aí ela entra em estudos com seres humanos mesmo, em hospitais, clínicas,
né? Então, na fase clínica, você tem fase 1, 2, 3. Então, e ela vai passando, você testa poucos pacientes, depois testa em pacientes de um número maior, depois de um número maior ainda. E se ela for passando, aí essa substância tem um forte chance de se desenvolver e virar um medicamento e ir para a farmácia e ser utilizado. Legal, legal. Todo um processo, né, para que chegue até o ser humano. Exatamente. Já já, um assunto polêmico entre vocês homens, hein? O Edir vai falar um pouquinho sobre o assunto. Aguardem. Vamos deixar mais para o final essa aí, hein? Edir, tu tá trazendo bastante conteúdo dentro da tua rede social também. Sim. Eu já vi vários assuntos que você trouxe ali, inclusive o assunto polêmico. E teve um último que você trouxe que foi sobre hábitos alimentares. Uhum. E o que a gente vê hoje em dia realmente é as pessoas querendo mudar, mas isso vem de trás já, né? Sim. São coisas que a gente vem trazendo desde pequenos, desde os nossos avós, pais. E como é que foi essa criação desse conteúdo para ti? É que as pessoas ainda elas têm um costume de achar que a grande maioria das doenças elas são hereditárias, né? E eu falo que a grande maioria das doenças hoje, atualmente, elas são ambientais, tá? E elas fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte dos nossos hábitos, das nossas escolhas. Então, doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, tá? Esteatose hepática, que é o famoso gordura no fígado. Então, todas essas doenças metabólicas, elas estão presentes hoje na sociedade. Câncer, tá? E essas doenças, elas são consequências, sim, dos nossos hábitos alimentares. Mas, eu vou mais a fundo nisso, porque os hábitos que nós temos hoje, geralmente, nós trazemos esses hábitos dos nossos familiares. Então, a forma que nós fomos criados lá atrás, a tendência é que você continue os mesmos passos do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, e vai colocando aquilo para frente. Depois joga para os teus filhos. E assim vai. Então, a forma que você se alimenta hoje dentro da sua casa, se o teu filho está perto, o mesmo alimento que você come é o mesmo alimento que você vai dar para o teu filho. Entende? Então, esses hábitos, eles vão passando para frente. E com os hábitos vem também as consequências, né? Então, se você, por exemplo, tem uma alimentação rica em gordura hidrogenada, se tem uma alimentação rica em carboidrato, a tendência é que você tenha algumas alterações metabólicas por consequência dessa escolha, né? Claro. Então, não é que as doenças são de herança genética, tem um fator genético, mas ele é muito pequeno. O que nós trazemos realmente de herança genética são os hábitos que nossos pais faziam e que nós também geralmente fazemos, né? E vamos passando para frente isso. E com os nossos hábitos, passamos também nossas doenças, consequentemente. Porque se você faz a mesma coisa que seu pai e sua mãe fazia, e se seu pai tem diabetes, sua mãe tem hipertensão, e se seu pai tem doenças cardiovasculares, muito provavelmente você também vai ter. Porque você está usando os mesmos hábitos que eles tinham, que eles usavam lá atrás. Fazendo as mesmas coisas que eles nos ensinaram a fazer. Então, não quer dizer que isso está na tua genética, isso está no teu DNA, não. Isso está na sua conduta, na sua escolha, nos seus hábitos do dia a dia, entende? Então, o que o meu pai teve, eu posso evitar tendo outros tipos de hábitos. Com certeza. Por isso que eu falo, pessoal, mudança de hábitos é muito importante. Se você quer ser uma pessoa melhor, quer cuidar da sua saúde, mude seus hábitos, mas mude o quanto antes. Não deixe para mudar depois, porque depois pode ser tarde. Com certeza. Eu costumo dizer que essa situação é uma arma apontada para sua cabeça. Tá? Literalmente. Mas quem puxa o gatilho é você, entende? É você que puxa o gatilho. Porque é você que tem o poder de quebrar o ciclo. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que foram feitas lá atrás com a tua família, muito provavelmente você vai desenvolver as mesmas doenças que a tua família desenvolveu lá atrás. Entende? Sim. Agora, os hábitos, tanto o hábito positivo, tanto o hábito negativo, ele é difícil de ser mudado. Mas a partir do momento que ele é implantado, que ele vira rotina, né? A rotina traz o hábito, né? A tua rotina. Então já tem um hábito de fazer aquilo.
Então, quando você cria um hábito, ele é muito difícil de ser mudado, seja positivo, seja negativo. Portanto, é muito difícil ver um paciente, por exemplo, um indivíduo que ele é fumante, que ele é tabagista, que ele é alcoólatra, mudar de hábito, mudar de rotina. Entende? Porque aquilo já faz parte do cotidiano dele, já faz parte da rotina dele, já virou um hábito. Até porque se ele mudar, é capaz de ele ter as famosas recaídas, né? Porque aquilo já está na cabeça dele, a mente dele já associa que depois de tal coisa ele tem que fazer tal coisa. Sim, então... sim. É a mesma coisa que você pega, por exemplo, para o usuário de drogas. Então o cara começa com uma droga um pouco mais leve, depois ele vai subindo de nível, vai com uma droga mais pesada, uma droga mais pesada. Ele vai chegando num ponto que ele não consegue mais voltar. Entende? Então ele precisa de ajuda profissional. E aí, eu conheço vários casos aí que você tem que ir para uma clínica de reabilitação, e custa caro, nem todo mundo consegue pagar, entende? E o cara que ele usa droga, é uma vida muito complicada, porque além de você precisar de ajuda, o vício que essa pessoa entrou, ele é capaz de entrar em casa, vender o computador, vender uma geladeira, vender um micro-ondas, que já tem vários casos assim, para arrumar dinheiro, para comprar droga, para continuar naquele hábito dele. Continuar tentando aquele hábito, né? Entende? Então é muito difícil quebrar, é muito complicado quebrar. Então não basta só a pessoa querer te ajudar, você tem que Claro, querer tem ser que partir ajudado da gente também. também querer fazer Sim, essa mudança, né? exatamente. Alergia alimentar. O que significa para quem não sabe, para quem nunca viu? Por exemplo, eu sou totalmente leiga no assunto. E eu vi que você fez um tema também no teu Instagram sobre isso. A alergia alimentar, imagina que o teu sistema, a grande maioria do seu sistema, das células do sistema imunológico, elas estão no sistema gastrointestinal, né? Então, a alergia alimentar seria o que você come, parte do que você come pode ser uma proteína, pode ser um aminoácido, enfim, isso interage com o sistema imunológico, no sistema gastrointestinal, e isso provoca uma inflamação, um processo inflamatório. Então, a alergia alimentar é um processo inflamatório contra aquilo que você está comendo. Tá? Pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser enfim, isso gera uma reação inflamatória, com algumas consequências, né? A pessoa pode então fazer um choque anafilático, por exemplo, tá? Porque esse processo inflamatório que foi criado ali, as suas células de defesa, elas vão liberando umas citocinas que a gente chama, e essas citocinas pró-inflamatórias, essas citocinas vão ativando outras células do sistema imunológico, que vão ativando outras células, que vão ativando outras células. Quando você for ver, é um processo inflamatório em cadeia, que antes era pequenininho, que ele nasce pequenininho, ele vai se crescendo, e vira um processo inflamatório, pode virar um processo inflamatório sistêmico. E tem algumas consequências, como choque anafilático, né? A pessoa tem hipotensão, a pessoa perde o sentido, a pessoa pode ter um edema de glote, né? E aí você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é uma situação muito complicada. Então, isso seria uma alergia alimentar, né? O que poderia ser feito, por exemplo, pessoas têm alergia a camarão, pessoas têm alergia... Acho que aqui no litoral é o mais comum, né? Sim. Então, o que você pode fazer é ir no alergista, né? Um alergista, você faz um teste ali cutâneo, ele vai descobrir ali, através de um exame, o que você pode ter de alergia, né? E aí vai levantar o suspeito, você tem alergia a camarão, você tem alergia a ovo, você tem alergia a nozes, você tem alergia ao leite, entende? Então, é um processo inflamatório exacerbado por algo que você come, que você está se alimentando ali, e que antes, às vezes você nem sabe, mas Sim. você vai descobrir ali na frente por um processo inflamatório, por um choque anafilático. Um incidente, né? A tolerância é mais ou menos alguma coisa parecida ou é totalmente diferente? A tolerância, a alergia, ela é já um processo inflamatório, né? A intolerância alimentar, ela já é algo voltado para o teu sistema gastrointestinal, para o teu processo de digestão, né? Então, assim, vamos colocar uma substância famosa que é a lactose. Lactose é o açúcar do leite.
Para você quebrar a lactose, ela precisa de uma enzima específica. Tá? Então, tudo que você ingere, você tem algo que vai ali quebrar. Por exemplo, um carboidrato, por exemplo, um carboidrato complexo, ele é quebrado em carboidratos mais simples para ser absorvido. Carboidrato mais simples é a glicose. Então, se eu pego um disacarídeo, eu vou quebrar essa molécula de sacarídeo com uma molécula um pouco maior e vou diminuindo essa molécula até ela ser formada em glicose para eu poder absorver para a corrente sanguínea para servir de fonte de energia para o nosso corpo. Né? Então, quando tenho falta dessas enzimas digestivas, eu tenho eu tenho uma alteração no meu sistema de digestão. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Então, o indivíduo que não tem a lactase, que é essa enzima, não quebra a lactose. E essa lactose, ela fica uma molécula grande ali no sistema gastrointestinal, e isso atrapalha o trânsito gastrointestinal, o peristaltismo gastrointestinal. Né? Então, a pessoa pode ficar estufada, a pessoa pode ficar com desconforto abdominal, pode ter diarreia, né? Então, tem uma série de consequências ali, entende? Galera, que aula, hein? Nossa, você aprende muito com essas coisas. Então, a alergia é mais voltada para o processo inflamatório, a intolerância alimentar é mais voltada para o processo de digestão. Doença cílica, é essa palavra? Celíaca. O que significa? A doença celíaca é uma doença que a gente fala do glúten, né? As pessoas que não podem ingerir glúten. No caso, farinha de trigo. Que está presente no trigo. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, né? Então, pessoas que têm essa doença celíaca, que você descobre fazendo, por exemplo, uma endoscopia, tu vai lá no gastroenterologista e faz uma endoscopia, e lá ele vai ver que você tem que lá na nossa mucosa intestinal, nós temos microvilosidades. Essas microvilosidades, elas absorvem os nutrientes da nossa alimentação para a nossa corrente sanguínea, né? Então, essas microvilosidades, elas são muito importantes porque ela aumenta o processo de absorção, aumenta a superfície de contato com os nutrientes da nossa alimentação. E quando essas superfícies elas estão inexistentes, elas estão lisas, você concorda comigo que o processo de absorção ele vai ficar dificultoso ali? Porque não tem mais essas microvilosidades. Então, a doença celíaca é isso. O glúten, ele gera um processo inflamatório também na mucosa intestinal. Esse processo inflamatório desencadeia, então, um processo inflamatório exacerbado, e essas microvilosidades são perdidas nesse processo inflamatório. E aí o paciente, ele, fazendo a endoscopia, ele vai identificar lá quebra dessas microvilosidades, somado com desconforto abdominal também, somado com diarreia, com celíaco também é muito característico, eles não têm uma série de prejuízos de absorção de nutrientes, então a pessoa pode ter uma doença ferropriva, criança, por exemplo, né, falta de ferro, falta de cálcio, porque não consegue absorver alguns nutrientes importantes ali da alimentação, porque perde essas microvilosidades. Jejum intermitente, que é uma coisa muito curiosa e que eu acho que a grande maioria tem dúvidas sobre isso. O que seria, como fazer e o que você aconselha ou algumas dicas para quem quer iniciar a fazer jejum intermitente? O jejum intermitente é uma prática feita há muitos anos já, né? Desde os nossos ancestrais. Então, antigamente, os homens da caverna, que o pessoal fala, né? Antigamente, as pessoas, o que eles faziam? Eles caçavam, né? E ficavam longas horas. Depois de caçar, eles comemoravam a caça que eles tinham e se alimentavam. Mas depois que eles se alimentavam, o que eles faziam? Eles dormiam. Né? Então, ficavam longas horas ali dormindo. E já praticavam o jejum. E já foi comprovado que a saúde das pessoas de antigamente era muito mais. Era uma saúde de mais qualidade do que nós temos hoje. Porque quando você fica longas horas sem se alimentar, você diminui, por exemplo, a concentração de glicose plasmática, né? Porque você não está se alimentando, você está dando intervalo para o seu sistema gastrointestinal
trabalhar. Então ele não absorve tanta glicose que geralmente a gente coloca ali, está se alimentando. Tem gente que se alimenta de 3 em 3 horas, né? Então quanto mais você coloca alimento para dentro, a tua taxa de glicemia ela aumenta muito. E consequentemente com a taxa de glicemia, você também, o teu pâncreas tem que produzir bastante insulina para pegar essa glicose e colocar, depositar dentro da célula. Então, tudo isso gasta energia, tudo isso gera um gasto energético do teu corpo muito grande. Isso também gera o que a gente chama de estresse oxidativo. Então você vai, conforme você vai se alimentando, e hoje as pessoas se alimentam muito de fast food, muito de junk foods, né, que são as comidas ruins, né? Então você pega produtos processados, ultraprocessados, embutidos, enlatados, que tem uma concentração muito alta de sódio, de carboidrato, né? Então tudo isso ela vai alterando ali teu sistema gastrointestinal e vai ferindo o teu sistema gastrointestinal, criando um monte de substâncias tóxicas ali para tua célula, entendeu? E aí onde começam os riscos de desenvolver câncer, de desenvolver a obesidade, o diabetes tipo 2, a hipertensão, todas essas doenças metabólicas que fazem parte do teu metabolismo. Então o que o jejum faz? O jejum ele te dá um intervalo, você fica várias horas sem comer. E aí o seu corpo ele deixa de trabalhar por esse período, né? Porque senão ele estaria ali digerindo alimento, fazendo processo de absorção, aquela coisa toda. Então ele dá um intervalo para o seu corpo. E ele entende assim, opa, então agora eu consigo fazer uma limpeza na casa. Imagina, você está aqui na sua casa, tem criança, tem teu marido, aquela coisa, cachorro. Aí você quer limpar a tua casa, não tem como, porque tem muita gente aqui, você limpa aqui, ele suja ali, você limpa lá, ele suja lá. Quando você tira todo mundo de casa, o que acontece? Você tem tempo para limpar a casa. Então, o que a célula faz? Ela assim, opa, tem uma coisa suja aqui, vai lá e limpa. Opa, tem outra coisa suja aqui, vai lá e limpa. Então, vai pegando organelas, por exemplo, que fazem parte da nossa célula, organelas velhas, que não servem mais, que já não têm mais atividade, são inutilizáveis, elas vão lá e fagocitam essas organelas. Proteínas que já não servem para nada. Então, ela vai limpando a casa, desintoxicando a casa, entende? Então, vai revitalizando a célula, vai revitalizando o seu sistema gastrointestinal. Isso vai dando mais saúde para a pessoa, né? E quando você fica longas horas sem comer também, a principal fonte de energia do nosso corpo é carboidrato, é glicose. Então, quando você precisa de energia, o que teu pâncreas faz? Ele libera o glucagon, quebra glicogênio lá no fígado e libera a glicose para a circulação sanguínea para servir de fonte de energia, né? Mas quando ele não tem, quando não tem mais essa reserva de glicose, de carboidrato lá no fígado, na musculatura, nós vamos para um segundo passo, que é uma segunda fonte de reserva, que é a nossa gordura, nosso tecido adiposo. Então, quando você fica longas horas sem se alimentar, você vai quebrando todos os carboidratos, toda a reserva que você tem. Chega um ponto que não tem mais, ela vai quebrando gordura. Então, fazendo uma lipólise, que a gente chama, quebra de gordura. Então, dependendo do protocolo que você faz de jejum, você inicia um processo de lipólise, quebra de gordura. Se você está quebrando gordura para servir de fonte de energia para o teu corpo, está perdendo cintura, você está perdendo circunferência abdominal, você está perdendo tecido adiposo e, consequentemente, está perdendo peso. Então, por isso que o jejum emagrece. Ah, legal, legal. E além de emagrecer, ele faz uma limpeza na casa, faz uma desintoxicação na casa. Entende? Então, assim, isso é importantíssimo. Diminui as taxas de glicemia circulante, diminui as taxas de insulina circulante, que insulina está totalmente ligado com hipertensão, com a pressão alta. Quanto tempo, tipo, quantas horas de jejum? Existem vários protocolos, né? Tem o 16/8, tem gente que faz 24 horas, 32 horas, 48 horas, 72 horas. Existem vários protocolos, isso vai depender muito do objetivo, né, da pessoa. Isso todos os dias? Ou pode ser feito tipo uma vez na semana? Depende, para quem está começando, seria interessante ver um protocolo que mais se adapta à pessoa, né? Vou começar por conta, que é que todo mundo faz, né? Decidir, vou fazer. Exatamente. Mas não adianta nada fazer o jejum se você não mudar a tua alimentação, tá? Porque imagina, você faz um jejum, você fica longas horas sem comer. Aí quando você vai comer, você vai lá e pega um cheeseburger. Você pega uma batata frita com... Uma pizza. Uma pizza. Não faz sentido.
Não faz sentido. Você está realmente dando um descanso para o teu corpo, fazendo uma desintoxicação, e de repente quando você volta para quebrar o jejum, você vai e Ele coloca recebe uma bomba de novo. uma bomba, não adianta. Não faz sentido, entendeu? Então, então... tanto para você entrar no jejum e tanto para você sair do jejum, tem que ser com alimentação saudável, não tem jeito. Tem que ser. Senão não tem resultado. Uma coisa que eu acho que hoje a maioria tem certa dificuldade, até por preocupações, às vezes dívidas, família, coisas pessoais. Sono. Um sono de qualidade é muito importante, tanto para a nossa saúde quanto para a nossa vida no geral. Fala um pouquinho para nós da qualidade do sono que a gente tem que ter. O sono é um dos pilares, né? Você vai pegar alimentação, sono e atividade física. São os 3 pilares que todo mundo, todo profissional de saúde, todo educador físico fala bastante, né? Psicólogo. Hoje em dia acho que é difícil ter a grande maioria eu acho, que é difícil ter esses hábitos de sono, alimentação e exercício. São 3 coisas que a grande maioria tenta fazer, até faz por um curto período de tempo e acaba parando. Exercício mesmo, a maioria paga academia 1 ano, vai 1 mês. Né? O sono também, hoje em dia com celular, videogame, Netflix, eles acabam maratonando séries e acabam perdendo a qualidade do sono. Isso acaba atrapalhando no dia a dia. Né? Exatamente. Por que esses pilares, os 3 pilares? Porque assim, se você tem uma boa alimentação, você cria nutrientes necessários para você treinar. Então, por exemplo, assim, as pessoas pensam que vão para academia para eu vou criar músculo aqui. Na realidade, você vai para academia, até o Muzi falou recentemente agora, foi interessante. Ele falou, nós não criamos, nós não ganhamos nada na realidade na academia. Nós não ganhamos, e de fato a gente não ganha nada lá. Nós criamos, lá a gente rompe fibra, né? Lá a gente não ganha nada. Lá a gente está rompendo, a gente está machucando nossa musculatura. E nessa musculatura, quando você rompe fibra ali muscular, a tua alimentação ela vai ser importante para você fazer a reparação dessa lesão que você fez na tua musculatura. Então, por isso que tem que ter uma alimentação saudável. Por isso que é interessante você ingerir proteínas de qualidade, porque essas proteínas vão ser quebradas, vão virar aminoácidos e vão fornecer para esse músculo os aminoácidos importantes, né, para formar outras proteínas e para restabelecer aquele músculo e aumentar aquele músculo para fazer a famosa hipertrofia. Mas esse processo de anabolismo, que a gente chama, ele acontece quando você está dormindo. Quando você está lá com sono, aquele sono de qualidade, teu lá, aquelas de 6 a 8 horas por noite. Essas horas são importantes porque é ali que acontece a construção, o desenvolvimento da tua musculatura. Né? Então, e por isso que é importante esses 3 pilares, para a pessoa que quer treinar, para a pessoa que tem que ter uma alimentação saudável e tem que ter um sono de qualidade. É no sono que o nosso músculo vai fazer a recuperação para a gente poder fazer o desenvolvimento exatamente dele. Isso. Então, por isso que tem esses 3 pilares. Galera, durmam. Treinem para quem quer crescer, mulherada, quer ter coxa grossa e bunda empinada, um sono de qualidade. É de extrema importância para conseguir essa bumbum na nuca, que a gente tanto quer, né? E que é difícil pra caramba. Mas também, o sono, ele tem inúmeros benefícios, né? Inúmeros benefícios. O sono tá ligado com tudo. Então, se você, por exemplo, dorme poucas horas por noite, você libera uma concentração de cortisol na circulação, um hormônio estressor. Isso é muito ruim, porque quando você libera cortisol na circulação, você fica em alerta, né? Você é um hormônio que te deixa em alerta, então você não consegue dormir, não consegue entrar num sono de qualidade. Então, além de cortisol, você libera adrenalina, noradrenalina, então isso te deixa agitado, deixa estimulado, né? Então, para você pegar no sono, é complicado. É importante que quando você for dormir, por isso que as pessoas falam, os profissionais falam, não, vai dormir no quarto escuro, sem celular, sem televisão, porque quando você entra nesse quarto escuro, a tua glândula, o sistema nervoso central, ele começa a produzir a luz, ela inibe a produção de melatonina. Então, a melatonina, ela é importante para a qualidade do teu sono. Ela que vai facilitar o processo
do teu sono, processo de sono de qualidade, entende? Então, quando você fica longas horas sem dormir, e no quarto totalmente claro, enfim, e esse processo é todo quebrado, entendeu? Sim, a luz acesa, né? Tem, É, tem muita gente que eu sei que dorme com a luz acesa, televisão ligada, isso acaba atrapalhando. Por mais que a TV esteja baixinha, mas a claridade da própria TV já atrapalha, né? sim, E sim, celular também, a gente pega o celular ali para tentar dormir e acaba, até pega no sono, mas logo em seguida é interrompido de novo. sim, sim, E é isso. Por isso que no interior, meus pais, por exemplo, é um breu, né? Você apaga todas as luzes, as de fora, as de dentro, e se abrir o olho parece estar com o olho fechado, que não enxerga nada. sim, sim. Na era primitiva também, né? Eles dormiam cedo e acordavam tipo 4h30, 5 horas para caçar, Uhum. que era o horário acho que dos animais, alguma coisa assim, Sim, né? sim. É por isso que é importante você ter uma hora para dormir e hora para acordar, né? Você tem um hábito, né, do sono, porque quando você tem esse hábito, por exemplo, assim, eu, a Carol e tal, a gente, geralmente, nós vamos dormir ali entre 10 e meia da noite. Tá? Então, quando vai chegando perto das 10 horas, eu já vou apagando, Já meu vai farol vai desligando. desligando, a gente já vai desligando as luzes da casa, porque realmente eu já estou habituado, meu corpo já acostumou que nesse horário eu já começo a desligar o motor e entrar no processo de descanso, sono, enfim, né? E aí eu vou e acordo 5 horas da manhã. Então, para mim já virou um hábito isso, né? Então, 5 horas já estou ali despertado. E inicia Dorme meu. cedo, acorda cedo. Dorme cedo, Quem acorda acorda cedo. cedo tem mais tempo para colocar as coisas em prática, né? É difícil. Para Sim, quem vai iniciar, é super difícil tu acordar cedo, a cama quentinha, né? Mas experimentem, é muito bom. A gente consegue adiantar muita coisa e consegue dar um ritmo diferente para a vida da gente. sim. É Uma importantíssimo. coisa que tu faz todos os dias de manhã que eu acompanho pelo Instagram. Quem quer te acompanhar? Qual é o seu arroba? Edir.rezende. Edir, Rezende com Z. Eu vou Edir.rezende. deixar na descrição do podcast. Quem quiser seguir, dá uma olhadinha ali. Tem muitos assuntos interessantes. Segue lá que tem bastante dicas sobre saúde, informação de qualidade para você. Viu? Ele posta todos os dias o shot matinal, shot energético, Chat né? energético. Quais os benefícios do shot energético? Interessante essa pergunta, porque eu falei disso hoje ainda. O shot, ele tem alguns componentes ali, açafrão, que é um potente anti-inflamatório, analgésico, antifúngico, antibacteriano. Tá? Talvez seja um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que nós temos, né? Eu coloco também gengibre, né? Maca peruana e coloco extrato de própolis, né? Então a grande maioria desses produtos são anti-inflamatórios, analgésicos, antifúngicos, antibacterianos. Então tem uma série de benefícios para a nossa saúde. Vitamina D. A Vitamina vitamina D. D vem só do sol? O Sol, as luzes solares, o Sol ele emite duas ondas, ele emite UVA e UVB. A UVB, quando ela penetra na nossa pele, ela estimula então a produção de vitamina D, né? Então ela passa por vários processos ali até virar vitamina D. Mas as luzes solares, os raios UVB, que vai estimular então a produção de vitamina D no nosso corpo. E qual que é a função de vitamina D no nosso corpo? A vitamina D, ela promove a reabsorção de cálcio. Promove a maior reabsorção de cálcio no nosso sistema gastrointestinal. E o cálcio, ele é importantíssimo para várias funcionalidades do nosso corpo, né? Então, ele vai para Não é somente para os ossos, no caso, né? para formação óssea, para contratilidade muscular, para ter contratilidade vascular, para tudo, atividade cardiovascular, enfim, é uma série de benefícios, entende? Então é essencial. Evita, por exemplo, artrite, artrose, osteoporose, entende? Então a vitamina D é importantíssima. Portanto que na pandemia,
as pessoas foram aí privadas de ir para a praia ou de ir para algum lugar aberto pegar sol, né, tomar um banho de sol, que foi no meu ver, um pouco de injustiça, porque a vitamina D também, ela fortalece o sistema imunológico, né? Então, numa pandemia onde você está, ou no nosso dia a dia, que nós temos aí em contato com vários vírus ali, oportunistas, aí, que você pode desenvolver uma inflamação e pode te deixar gripado ou resfriado, e isso tirar um pouco da qualidade da tua saúde, né? A vitamina D é importante também nesse processo, né? Então, a exposição ao sol ali por 15 a 20 minutos para a pessoa que tem uma pele um pouco mais branca, aí pessoa morena, você também é morena, né? Sim. Morena de 30 a 40 minutos e a pele negra de 40 até 1 hora. Por quê? Porque quanto mais a tua pele é mais escura, mais melanina você tem. Então, mais a melanina te protege dos raios solares, né? Então, quanto mais branco você é, menos melanina você tem. E mais os raios solares penetram na pele. Por isso que as pessoas brancas se expõem, né, com a maior parte do corpo sem roupa e sem protetor, por pouco tempo, comparado a uma pessoa negra, né? Porque ela Vamos tem mais avisar para os melanina. argentinos que vêm para Florianópolis tomar banho de sol, usem protetor solar, porque eles saem daqui uns camarões, né? São vermelhos que é... Depois desse tempo, você fica ali 15 a 20 minutos, né? Aí a pessoa negra até 1 hora. Depois desse tempo, passa de protetor e continua no sol, entendeu? Mas antes disso, vai ali, pega sua vitamina D, estimula ali sua produção de vitamina D, aproveita o sol, vai ativar o sistema imunológico, vai evitar várias doenças, entendeu? Então, vitamina D é importantíssima. Vamos falar do polêmico? Bora falar do polêmico. Galera, um assunto polêmico entre os homens, que eu acho que a grande maioria não se sente confortável, mas é uma realidade que muitos vivem. Viagra. Esse remedinho azulzinho que a grande maioria, que a gente sabe, né, que toma por aí, mas que sente vergonha ou medo ou simplesmente um certo desconforto para fazer o uso desse medicamento. Como ele surgiu, para que ele surgiu, para que ele serve. O sildenafil, né? Sildenafila. Esse é o nome científico dele ou é... A maioria das pessoas conhece como Viagra, né? Mas é o sildenafil. Sildenafila, ele foi na década de 80, se não estou muito enganado, a empresa farmacêutica Pfizer, ela desenvolveu uma substância, né? Estava desenvolvendo o Viagra para tratar a hipertensão pulmonar, tá? Porque ele faz vasodilatação. Então, o que é hipertensão? Hipertensão é quando você tem um aumento da sua pressão arterial, né? E quando você contrai seus vasos sanguíneos, né? Por exemplo, eu tenho uma descarga adrenérgica, por exemplo, eu tenho, sei lá, tive um susto, ou foi assaltado, por exemplo, você tem uma descarga adrenérgica grande na tua circulação, que você começa a contrair os vasos sanguíneos. E, consequentemente, a tua pressão arterial ela aumenta, a tua atividade cardíaca aumenta, a tua atividade pulmonar aumenta. Entende? O sildenafil, ele tem um poder vasodilatador. Então, quando você faz uma vasodilatação, você diminui a pressão arterial, faz o contrário. Entende? Então, o que o sildenafil foi? O sildenafil, na década de 80, ele foi desenvolvido para tratar hipertensão pulmonar. Então, nem sempre foi um Viagra. Quando os farmacêuticos, na realidade, na época, era até os farmacêuticos, eles administravam, testavam esses medicamentos lá nos hospitais na época, e eles viram que, quando administravam esses medicamentos nos pacientes, os medicamentos tinham alguns efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais que os pacientes tinham era ereção peniana. Então, todos os pacientes tinham ereção peniana. Caramba! Né? Então, e na época, nos Estados Unidos, isso foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 80, nessa época, muitas pessoas nos Estados Unidos também tinham impotência, sofriam com impotência sexual. E aí foi uma mudança de chave, assim, para o pessoal na época, né?
Por isso que fala, então esse medicamento ele foi desenvolvido para tratar hipertensão pulmonar. E no final das contas ele acabou sendo comercializado para tratar impotência sexual. Então foi um dos medicamentos mais vendidos da história. Tá? O sildenafil, o Viagra e tal. Tem outros aí também, tadalafila. Então é um medicamento que foi criado para tratar um tipo de doença. E no final ele acabou sendo usado para outro tipo de... Teve outra finalidade. Outro tipo de finalidade. E ainda é muito comum os homens terem esse tabu, né? Sim. Mas por quê? Por que esse bloqueio que eles têm? Talvez acho que essa relação, né, do Viagra com impotência sexual, né? Talvez isso seja um pouco desconfortável pro homem, assim, né? Assim, você tá usando Viagra porque você tem impotência sexual. Não consegue levantar um negocinho. Talvez seja um tabu por isso, né? Porque historicamente ficou marcado por isso. Né? Mas tem um grande problema aí também, que muitas pessoas tomam Viagra e também o tadalafila pensando que pode melhorar o desempenho na academia, né? Então, tem uma galera por causa tomando, do vasodilatador. Faz um vasodilatação, como ele é vasodilatador, só que todo vasodilatador, todo medicamento, ele tem um alvo. Ele tem um alvo no nosso corpo, né? Então, por que o efeito colateral do Viagra era a ereção peniana? Porque lá nos corpos cavernosos, nós temos alguns receptores, né, que o Viagra vai agir. Ou seja, imagina, você tem que ir na tua casa, para você entrar em casa, você tem que colocar a chave na fechadura, abrir a porta para entrar em casa, né? O Viagra é a mesma coisa. Ele vai se ligar no receptor e vai ligar o receptor para ele ter essa vasodilatação, né? E os lugares que essa medicação vai agir, principalmente em corpos cavernosos. E lá nos corpos cavernosos, ele vai fazer uma vasodilatação nos corpos cavernosos. Né? Porque os corpos cavernosos tem vasos sanguíneos. Então, vai fazer uma vasodilatação nesses corpos cavernosos e é onde você vai ter a ereção. Entende? Então, assim, a ereção nada mais é do que uma vasodilatação peniana. Né? Aumentou o fluxo de sangue para o pênis e o pênis fica ereto. Você tem uma explicação dessa bem no início das suas publicações bem no início, no Instagram. Bem no início. Quem quiser conferir um pouquinho mais e entender mais como funciona, dá uma conferida no Instagram do Edir, que ele tem bem detalhado, lá tá mais detalhado, todas as informações lá para vocês. Exatamente. Se eu falar tudo aqui, vai ficar longo o negócio. Galera, é isso. Esse foi o nosso primeiro de Papo com a Cacá Podcast. E aguardem que tem muito mais, com mais convidados, mais coisa boa. E Edir, eu te convido mais uma vez para participar de novo do nosso podcast. Daqui mais alguns dias a gente combina, traz aí um assunto bem interessante para a gente falar aqui de novo. Show de bola. Eu agradeço muito, obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse espaço, por discutir aqui com você, trocar ideias e talvez ajudar outras pessoas com essa informação. Tomara que nós ajudamos, né? Trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Aí, com certeza. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Muito que obrigada. Seja o primeiro de vários podcasts. Com aí certeza. Desejo muito Esperamos. Sucesso. De coração, desejo muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Nada, que isso. Espero você aqui de novo. Galera, quem quiser saber mais e ter mais conteúdos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que chegar aqui, hein? É isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu.